Qual é o assunto? Eu acho que alguns já ouviram alguma coisa eu pregar ou falar ou palestrar sobre esse assunto, mas vamos tentar agora nos concentrar nesse tema tão importante. Qual é o assunto ou um dos assuntos mais falados hoje na Igreja Mundial? Obrigado, Israel. Como? Muito bem, irmã. Reavivamento e reforma. Esse é um assunto que está sendo falado na igreja, como nunca foi falado antes. Eu lembro que eu nasci na igreja, eu sou a 4ª geração de adventistas na família. E desde que eu nasci na igreja, eu ouvia falar sobre os eventos finais, sobre o tempo do fim, enfim. Mas nunca ouvimos tanto falar de reavivamento e reforma como nos últimos, pelo menos nos últimos 4 anos. E por quê? Porque em 2010, o recém-eleito presidente da Associação Geral, o pastor Ted Wilson, juntamente com a mesa administrativa da Associação Geral, redigiram um documento especial endereçado para a Igreja Mundial. E eu não sei se você já leu esse documento, mas esse documento tem o título Um Apelo por Reavivamento e Reforma. E nesse documento, o pastor Ted Wilson, ele começa a escrever, é um escrito oficial, e ali esse documento diz assim, a Igreja Adventista é uma das igrejas que mais cresce hoje no mundo. Porém, o crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia não está conseguindo acompanhar o crescimento populacional do planeta. Ou seja, enquanto nós levamos uma pessoa a Cristo, nascem milhares de pessoas por dia. E o disparate é muito grande, nós não estamos dando conta da pregação do Evangelho. E diz o documento que se continuarmos nesse ritmo, nós não veremos Jesus voltar em nossa geração. Porque você sabe, você é um estudante da Bíblia, você conhece a palavra de Deus, e você sabe que a profecia condicional para a volta de Jesus é ser o Evangelho pregado em todo o mundo para que venha o fim. E se o Evangelho não for pregado a todo mundo, não tem o fim. Mateus 24, 14. Então, o caso é que se continuarmos nesse ritmo, nós não veremos Jesus voltar em nossa geração. E eu, quando li esse documento, eu estava trabalhando em Santa Catarina na época, eu confesso que eu fiquei assim, perturbado. Fiquei perturbado. E eu fiquei assim, pensativo durante alguns dias e orando por isso, porque desde criança eu aprendi que Jesus viria na minha geração. Eu fui ensinado assim. Eu achava que nem ia dar tempo de casar, tinha maior medo disso, né? Falei, não vou casar agora. Né? Eu achava que não daria tempo, muito menos se não desse tempo de casar, não daria tempo de ter filhos. Não é? E essa era uma preocupação. E agora então eu entendo que se continuarmos nesse ritmo, Jesus não volta em minha geração. E eu comecei a me preocupar. Mas o documento ele não para por aí. Aí o documento ele chega num ponto que diz assim, se continuarmos nesse ritmo, não veremos Jesus em nossa geração. A menos que haja uma mudança dramática nos caminhos dessa igreja. A menos que haja uma intervenção sobrenatural nessa igreja. E se isso acontecer, então nós poderemos ver Jesus em nossa geração. E a minha pergunta a vocês que são pessoas inteligentes, porque estão aqui se preparando para serem líderes melhores, mais do que vocês já são, que intervenção é essa? Que mudança dramática é essa nos caminhos da igreja a qual esse documento se refere? Ali chegou no ponto.
Não há outra intervenção sobrenatural, não há outra mudança dramática nos caminhos dessa igreja, senão o derramamento da chuva serôdia sobre o povo da igreja verdadeira. É profético, é profecia. Aliás, nós deveríamos entender mais sobre as profecias do tempo do fim. Nós, como povo de Deus, nós entendemos muito de profecias do passado, né? As profecias messiânicas de Isaías, as profecias até das 2.300 tardes e manhãs, que chega a culminação, né, a terminação em 1844. As profecias do tempo muito futuro, como por exemplo o milênio, a gente faz estudos bíblicos, né? A gente ensina. Mas as profecias referentes aos eventos finais, parece que o nosso povo não sabe. Quando se fala nisso, há um frenesi no povo, o povo não sabe o que fazer. Uma vez eu perguntei na igreja, numa semana jovem, engraçado, a gente pensa que os jovens não se interessam, né, sobre esses assuntos. Eles são muito curiosos, porque eles precisam saber sobre esse assunto. Então eu falo muito sobre eventos finais, as semanas jovens, assim, sabe? Sabe, irmãos, a gente não pode perder muito tempo, abrindo um parênteses aqui. Não é porque Deus me chamou para a liderança jovem e que agora nós temos que dar circo e pão para a meninada. A juventude nunca precisou de líderes bobo da corte. Nunca. A juventude precisa de líderes que sabem aonde estão e sabem aonde querem chegar e onde vão chegar. A juventude precisa de líderes que apontem para eles o caminho e que, se necessário for, aponte o pecado para eles também. Eles precisam de modelos para seguir. Então, eu fiz um compromisso com Deus de sempre procurar pregar, não que, quem sou eu, pobre pecador, mas eu sinto assim uma necessidade, assim, uma preocupação de que ou a gente ensina essa juventude ou o mundo vai ensinar. E o mundo já está ensinando. Então, pregando sobre eventos finais um dia, numa semana de oração, coisa pesada mesmo, assunto forte. Eu perguntei uma vez assim, queridos, quando será o fechamento da porta da graça? Antes do decreto dominical, depois do decreto dominical ou no decreto dominical? Gente do céu, havia uma divisão, sim, não é? Uma loucura, uns achavam que era o antes, outros achavam que era depois, outros achavam que era no decreto. E a gente vê assim realmente que, não é? Há uma pobreza no estudo desse assunto hoje na igreja, infelizmente, né? O que é reavamento? O que é reforma? O que é autoclamor? Né? O que é a angústia de Jacó? Esse vocábulo figurativo, né? Que determina uma situação em um certo período profético no futuro, não é? Quais são as pragas? Quando ocorrerão as últimas pragas? Não é? Enfim, assuntos, né? Chuva serôdia. O que é? Uma vez eu perguntei na igreja, quantos aqui sabem o que é chuva serôdia? 50% levantou a mão. E os outros? Batizados. Não sabiam que era chuva serôdia. Então veja que esse é um assunto urgente, a menos que haja uma mudança dramática nessa igreja. Se não houver, a coisa vai continuar como está, e Jesus não virá nessa geração. E se não vier, a culpa é de Deus ou é nossa? É Deus que está segurando as bênçãos. Ah, não, agora só porque vocês não estão aí, agora eu vou ficar aqui, vocês vão sofrer mais um pouco. É Deus que pensa assim? Claro que não. Ellen White diz que a obra está com anos de atraso. Anos de atraso. Não é pela parte de Deus o atraso, mas o atraso é nosso. É o povo que dorme ainda. Então, eu quero perguntar a vocês, o que é então reavamento e reforma? E antes, ler aqui essa parte aqui, ó. Leiam comigo aqui, ó. A chuva serôdia, o derramamento sobrenatural do Espírito Santo em sua plenitude, como resultado de verdadeiros reavivamento e reforma, assim ocorrerá. Ou seja, a chuva serôdia, biblicamente falando, e através do Espírito de Profecia, você pode conferir isso no livro Grande Conflito, no livro Eventos Finais. A Ellen White diz que a chuva serôdia, ou seja, o derramamento sobrenatural do Espírito Santo, que foi prometido para o tempo do fim, são dois derramamentos sobrenaturais. Um foi a chuva temporã, você sabe por que chuva, né? Tem a ver com as chuvas do Oriente, lá na região de Israel,
que só existem 2 chuvas por ano. Uma chuva é a temporã, que dá em meados de outubro. A outra chuva, a segunda chuva, é a serôdia, que dá ali cerca de abril, entre abril e maio. A primeira chuva tem a ver com a germinação do grão. A segunda chuva tem a ver com o amadurecimento do grão para a colheita. Uma tem a ver com o plantio, a outra tem a ver com a colheita. E as duas são importantes para que haja vida. Se não houver a primeira chuva, não há vida. Se não houver a segunda chuva, não há vida. Para que haja vida e colheita, tem que ser, e é necessária, as 2 chuvas. São necessárias as 2 chuvas. A primeira chuva, a chuva é símbolo de bênção numa região tão seca e árida como no Oriente Médio. Hoje a gente vê a necessidade de chuva, né, num calor como esse, né? E lá é extremo, porque são 2 chuvas por ano. Então, chuva no Oriente Médio, uma terra seca e árida, é sinônimo de bênçãos. E o Espírito Santo na Bíblia é mencionado por Jesus como a maior bênção a ser aspirada, a ser desejada pelo ser humano. Então o Espírito Santo será derramado 2 vezes. Uma já ocorreu, a primeira, que foi na chuva temporã, Atos capítulo 2. E você vê o resultado tremendo, estava lendo aqui na Bíblia hoje de manhã. O resultado tremendo que foi a chuva temporã, ao ponto de Pedro estar passando e a sombra desse homem ir curando as pessoas. Isso é uma coisa fantástica. João e Pedro na porta formosa diziam, levanta-te e anda, e aquele homem começar a andar, aquele coxo. Paulo pregava e as pessoas mandavam objetos dos doentes e ele curava as pessoas através disso. Paulo chegou a ressuscitar um menino que ele estava pregando e o menino caiu, despencou, quebrou a cabeça, pescoço, morreu e ele ressuscitou, sabe? Filipe chegou a ser teletransportado pelo Espírito Santo, milagres. Um sermão de Pedro e cerca de 3.000 foram batizados, um sermão. Ele nem apelo fez. Né? Exatamente. Então, o que eu digo a você? O Espírito Santo fez uma obra tremenda. Mas a senhora White diz que a chuva serôdia será mais copiosa, será mais abundante do que foi a temporã. Em 2 anos, diz o livro de Atos, em 2 anos, o Evangelho foi pregado em toda a alma debaixo do céu, em todo o continente da Ásia. Isso é poder. Isso é poder. E esse poder está prometido a nós. Mas o que é reavivamento e o que é reforma? Vamos ler aqui o que a senhora White diz. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são 2 coisas diversas. Algumas pessoas acham que são a mesma coisa, não, ou que são coisas parecidas. Não, são coisas diferentes, mas as 2 devem o quê? Andar juntas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual, já diz o nome. Reavivamento é um renascimento, é uma nova vida. A pessoa está morta espiritualmente e ela revive, ela renasce, né? É um reavivamento espiritual. A pessoa nasce de novo, renasce, ela tem vida. Isso é reavivamento. Agora, reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias, teorias, hábitos e práticas. É uma mudança. Reforma é mudança. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Ou seja, só reavivamento sem reforma, não há eficiência na obra para Deus. E só a reforma sem o reavivamento, não há eficiência na obra para Deus. Ou seja, só reavivamento sem reforma. Sabe o que acontece? Só reavivamento sem reforma. Fogo de palha. Já viram essas pessoas que vivem se rebatizando? Batiza, rebatiza, e cai de novo, e rebatiza, e cai, e rebatiza, vai, cai pecado. Vai. Por que elas continuam nesse ciclo? Não é? E não param de se rebatizar nunca. Não que seja errado se rebatizar. Que bom que ela está vindo para Cristo. Mas ela parece que não permanece. Porque ela experimenta um certo reavivamento na vida dela. Mas não houve a reforma que é necessária, que é a mudança. Reavivamento é fogo de palha. Reavivamento é fogo de palha. Sabia que até o diabo tem poder para fazer reavivamento? O diabo também faz reavivamento.
Experimenta você estar no evangelismo lá na sua igreja, o povo está lá trabalhando, daqui a pouco uma mulher fica endemoniada no meio da programação lá, e começa a falar grosso igual homem a voar na programação. E você acha que não acontece? Isso acontece, já aconteceu muitas vezes. Eu já, infelizmente, tive casos assim que eu tive que presenciar de pessoas possessas pelo inimigo. Como Jesus presenciou tantas vezes nos colégios, enfim. Agora, é verdade. Como dá? E daí o que acontece? Aí você está ali, aquele povo morno, aquele povo xoxo, aí o demônio começa a falar. Começa, né? A dizer, vocês, que é mentira que vocês estão falando, começa a falar grosso. O que acontece com a igreja? Irmãos, vamos orar, o demônio está atacando a igreja. E aí o povo começa a orar, e aquela coisa, aquelas orações, aquele medo. E aí começa a orar, e a primeira semana passa, aí vem a segunda, já dá uma esquecidinha, a terceira já esquece mais, passou 3 semanas, já acabou, volta tudo igual ou pior. Porque não é um verdadeiro reavivamento. Não é motivado pelo Espírito Santo, não é acompanhado de reforma, entendeu? Então, só reavivamento não adianta. Agora reforma, só reforma. Adianta então só reforma? Por que não? Porque reforma só pela reforma gera fanatismo, extremismo. Eu fui criado numa igreja muito abençoada na área do ministério jovem. Mas nessa igreja também havia uma turma que hoje praticamente todos estão fora da igreja. Essa turma, o pessoal conhecia eles como a turma do farelo, turma da farofa, farelo. Por quê? Porque eles pregavam que a justificação pela soja, né? Então era farelo de soja, era farelo de trigo, era farelo de ramo de aipim, era farelo de não sei o quê. Uma vez um lá tomou tanto farelo de rama de aipim, de folha de aipim, de mandioca, farelo de folha de mandioca, ficou todo intoxicado, empipocado, dizendo, né? Porque eram os excessos, né? Aquela questão, a mensagem de saúde deturpada, não é? Fanatizada, como eles encaravam. Eu sou um que levanta bem alto a bandeira da reforma de saúde. Mas eu acho talvez que a reforma de saúde hoje não é tão popular como poderia ser, graças a esses fanáticos que pregavam acusando as pessoas, apontando até pecados em público, e isso as pessoas ficavam com medo e achavam então que reforma de saúde era sinônimo de fanatismo, e por isso nunca se preocuparam com a sua reforma de saúde. Quando na verdade a reforma de saúde é uma mensagem de amor de Deus, uma mensagem assim de bondade de Deus. É Deus dizendo assim, eu amo você, filho, e eu quero o seu bem, e aqui está, para que você possa ter uma mente limpa, para você poder ouvir a minha voz e poder se salvar. Uma mensagem de amor de Deus. É o braço da terceira mensagem angélica. É uma mensagem assim maravilhosa. Mas essa turma pregava de maneira estúpida, de maneira fanática, de maneira acusativa, condenatória. E aí o que acontecia? Nossa, esses homens são reformadores. Mas depois ficamos sabendo que alguns daqueles ali, quando chegavam em casa, quase matavam a mulher a pau. Surrava a mulher. E os vizinhos reclamavam, às vezes tiveram que chamar a polícia. Já pensou? Entendeu? Então, assim, reforma sem reavamento é fanatismo. E veja, observa uma pessoa fanática. Observa uma pessoa fanática. Não que você tenha agora que ser um detetive, mas para você ter um olhar clínico e crítico. Observa uma pessoa fanática. Ela vai salientar muito um ponto, uma área da vida. E até acusar algumas pessoas se necessário for. Mas no outro lado do pêndulo, ela está em muito débito. Porque ela tem desequilíbrio. O fanatismo nunca promoveu o equilíbrio entre o povo de Deus. Por isso que reavivamento deve estar junto com reforma. E a reforma, ela deve ser promovida, acompanhada de um reavivamento do Espírito Santo. Os dois devem andar juntos, entende? E aí sim essa obra tem poder e eficácia. Por que nós precisamos buscar reavivamento? Vamos ser... Como é que é? Preto no branco, né? Vamos. Por que nossa igreja precisa de reavivamento, irmãos? É isso aí, irmã. Porque nossa igreja, irmã, está o quê? Ou vocês acham que a nossa igreja está prontinha para o céu? É só vir a perseguição, tá beleza, está todo mundo tranquilo, não precisa nem de sacudidura. Senhor, adia esse negócio de sacudidura, cancela a sacudidura, deleta, porque a igreja está toda salva, tá beleza. É isso? Não, a nossa igreja está vivendo a experiência de Laodiceia. Infelizmente, claro que não estou dizendo que toda a igreja,
Mas eu estou dizendo que profeticamente a igreja é conhecida como Laodiceia, mas Jesus dá esperança para essa igreja de Laodiceia. A mesma igreja laodiceana é aquela igreja que atenderá os sinceros, o apelo de Jesus, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E aí eles vão ouvir e vão ser cheios do Espírito porque atenderão a voz de Jesus. Agora, exatamente. Então, queridos, a questão é a seguinte: nós hoje precisamos de reavivamento, porque a igreja precisa de reavivamento. Agora, a igreja precisa de reforma? Precisa ou não precisa? Em que áreas da igreja hoje, vamos ser bem abertos aqui, em que áreas da igreja hoje nós precisamos de uma reforma? Veja, e eu não tô amaciando aqui não. Essa reforma precisa acontecer entre os membros da igreja, essa reforma precisa acontecer entre os jovens da igreja, essa reforma precisa acontecer entre os líderes da igreja, essa reforma precisa acontecer com os pastores da igreja, essa reforma tem que acontecer em toda a igreja. Que tipo de reforma nós temos que promover na nossa igreja, acompanhada de um reavivamento? O estudo, interessante, né? Lição da escola sabatina, né? Olha só, que quadro triste, né? O irmão está dizendo ali, a promoção do estudo da Bíblia, né? Da lição da escola sabatina, que até líderes, alguns já não estudam mais. Testemunhos. Se a igreja não está tendo testemunhos, ou pelo menos não está relatando testemunhos, é porque talvez não está experimentando, né, diretamente a presença e o poder do Espírito Santo, sendo que está disponível a todos, mas não está, não é, recebendo e vivendo. É um ponto. Quem mais? Culto familiar. Olha que ponto. Que ponto. Você está percebendo como nós estamos deixando os princípios? Por exemplo, o mandamento diz, lembra-te do dia de sábado. Nós estamos esquecendo desse mandamento, que diz que devemos lembrar. Quando estamos voltando para casa, nos horários ainda de pôr do sol do nosso trabalho, e não nos organizamos devidamente para o culto de pôr do sol, para o sábado, né? Quando na verdade estamos sábado, ao invés de concentrados nas coisas de Deus, a mulherada está na cozinha fazendo a comida para o sábado, porque não teve tempo de preparar durante a semana, então está cozinhando no sábado de manhã. Não é? Quando na verdade nós estamos gastando tempo, talvez dormindo o sábado todo, quando deveríamos também estar envolvidos nas coisas que Jesus fazia, praticava, que era fazendo o bem. Quando na verdade estamos no sábado, quem sabe ali fugindo da regra, ligando uma televisãozinha ou indo lá comprar alguma coisinha. Veja, o sábado tem sido esquecido e o culto de pôr do sol, alguns não fazem, outros fazem. Alguns fazem no pôr do sol de sábado, quando na verdade deveríamos fazer todos os dias. E a Sra. White nos aconselha a fazer pelo menos 2 vezes por dia, o culto da manhã e o culto da noite. E no culto de sexta-feira para o sábado, aquele culto especial, aquele culto mais trabalhado, recebendo o Senhor do sábado no dia de sábado, sabe? É assim, essa reforma e esse reavivamento acompanhado dessa reforma, precisa ou não precisa na igreja hoje? Claro que precisa. Como que nós vamos sofrer por obedecer os mandamentos de Deus, especialmente o 4º mandamento, pela perseguição que nos sobrevirá, se nem guardando o 4º mandamento estamos direito, e nem buscando ao Senhor no lar? A Sra. White, ela diz, no livro Lar Adventista, que quando a família se reúne para o culto familiar, e o sacerdote do lar, o pai de família, busca e ora e clama a presença de Cristo no lar, ela diz que essa oração é anotada no céu e o Senhor Jesus atende a oração e vem. Mas quando o culto familiar não é feito no lar, sem mesmo pedir, é Satanás que se introduz no lar, causando a separação, a destruição, as discórdias, totalmente obra do inimigo no lar, mesmo sem ser chamado. Então veja como é importante essa reforma na vida das famílias. A irmã? Ok, o interesse, né, pelo trabalho, né, pela obra, né? É verdade. É verdade, irmã, é verdade, o interesse pelas coisas espirituais. Bom, são tantos assuntos. E o que falar sobre, por exemplo, vestuário?
na igreja? O que falar, por exemplo, sobre alimentação e estilo de vida na igreja? O que falar sobre entretenimentos mundanos, que hoje é tão comum na igreja? Você está percebendo que nós, como igreja, precisamos desesperadamente de um reavivamento do Espírito e precisamos desesperadamente de uma verdadeira reforma do Espírito Santo em nossa vida, não é? Nós precisamos desesperadamente de uma mudança dramática nesta igreja, como diz o documento redigido há 4 anos atrás. Irmãos, eu confesso a vocês que ou nós nos atiramos a esta obra, ou nós vamos ficar amassando esse barro aqui durante muitos anos ainda. Muitos anos ainda, sabe? Reavamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e no realizá-la precisam fundir-se. Agora, eu falo muito sobre isso para os jovens, né? Para os jovens. Eu sou líder de jovens e esse já é o 3º ano que estamos aqui trabalhando com a juventude. E a gente, por que fazer esse Camporim nessa roupagem? Não é? O que isso tem a ver com os jovens? Porque em Joel 2,28 você conhece a promessa. Você sabe o que está escrito lá em Joel 2,28, não é? Joel 2,28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Isso aqui está se referindo ao tempo a 2 momentos, porque no verso 23 fala sobre a chuva temporã e a serôdia. Assim como ocorreu na chuva temporã, e o próprio apóstolo Pedro citou esse texto quando explicou o fenômeno que estava acontecendo com eles, porque eles estavam cheios de espírito. Assim como foi naquele tempo, será também agora nos dias atuais. A chuva serôdia será derramada. E você percebeu que da fatia de Joel 2,28, 2/3 dessa fatia é para a juventude? Para os filhos e filhas. Quem são os aventureiros, desbravadores, se não filhos e filhas da igreja e da comunidade? Quem são os juvenis, a gurizadinha da igreja? E os jovens da igreja? 2/3 dessa promessa, Joel 2,28, está reservada para a juventude. Então, às vezes o pessoal fala: pastor, o senhor fala tanto sobre esse assunto, né? Esse assunto é mais assim, não sei, os outros pastores falam, pastores mais velhos e tal. Amados, vamos quebrar esse tabu, esse paradigma que não é bíblico. Se tem um departamento, eu estou representando o Ministério Jovem aqui, mas se tem um departamento da igreja que deveria falar, pregar, ensinar, buscar a presença do Espírito Santo e a chuva serôdia, é o Ministério Jovem. Porque se essa promessa é reservada, por que não se fala nisso? Tem que ser falada. E eu falo para vocês, porque vocês são líderes. E eu quero que vocês entendam uma coisa, queridos anciãos, diretores de lar e família, diretores da escola sabatina, diretores de jovens que tem aqui, talvez. Eu quero dizer para vocês, líderes, os jovens observam vocês. Os jovens olham para vocês. Você pode pensar: não, o jovem não quer nada com a gente, o jovem só quer... Não. O jovem precisa de modelos e eles olham para os líderes de sua igreja. Você pode até não acreditar, mas eles respeitam os líderes da igreja. E se você se envolve com eles, demonstra amor e interesse neles, eles correspondem, eles respondem a esse amor. Estou certo ou errado, Naor? Naor que trabalhou tanto tempo com jovens. Eu quero dizer uma coisa, só um pouquinho, mas a palavra. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho ouvido testemunhos de jovens, não é? Que querem um reavamento e uma reforma. Eles desejam, eles têm me dito. Graças a Deus, Deus nos deu a graça e o privilégio de escrever um livro ano passado, foi lançado esse ano, que é um livro que fala sobre reavamento e reforma para o Ministério Jovem, mas também serve para toda a igreja, né? O título do livro é A Última Geração. Até posso depois, pastor, disponibilizar aqui para o grupo também, né, esse livro que fala sobre reavivamento e reforma para o tempo do fim, para a juventude e para toda a igreja. Alguns passos importantes para isso. Nós temos ouvido testemunhos assim de Jó: pastor, eu busquei ao Senhor, eu busquei a Deus, eu estou sentindo que Deus tem um chamado para mim. Sabe, jovens decidindo ser pastores, jovens, sabe, eles desejam, mas eles precisam de líderes, não é? Que os encaminhe, que acreditem neles e que expliquem, que falem para eles do potencial deles.
Sabe que eu não sei, quando se fala em jovem, parece que sempre se pensa naquela ala mais fraca da igreja, né? Até as encenações. É sempre aquela encenação, engraçado. Não estou dizendo que sou contra, em algum momento da vida tem que acontecer isso, mas é sempre aquelas encenações do jovem ali, daqui a pouco ele abandona Jesus, ele vai para as drogas, ele vai fumar, vai beber, aí vem os demônios ao redor dele, aí Jesus tenta salvá-lo e os demônios espantam Jesus, e aí daqui a pouco vem Jesus, aí ele fica lá e os demônios atrás e o Jesus ali segurando ali e tal, até que ele vai, ganha. Aí o jovem que está todo arrebentado no pecado, aí Jesus vai e alcança. Beleza, eu acho que isso faz parte do grande conflito. Em algum momento, a graça de Cristo vai alcançar o jovem. Mas por que sempre enfatizar que o jovem tem essa situação na vida? Por que não dizer para o jovem que o ideal de Deus para ele é que ele vai receber a plenitude do Espírito Santo? Esse é o ideal de Deus para a juventude, sabe? Jovens, sois fortes porque tendes vencido o maligno. Sabe? Nós temos que incentivar e ensinar para eles isso. Agora, se nem nós estamos vivendo um reavamento, uma reforma, como é que a gente vai ensinar para eles o quê? Né? O que nós podemos ensinar para eles? Você entende que nós precisamos buscar primeiro, porque depois nós temos que oferecer? Sobre nossos ombros, a juventude vai se ancorar, se amparar. Nós temos um compromisso de deixar um legado para essa nova geração que surge, que vai concluir. Agora, se nem nós estamos buscando, como podemos esperar que os jovens busquem? Nós temos que fazer a nossa parte, buscar verdadeiros reavamentos. Acho que o irmão lá primeiro, depois o irmão aqui. Para quem não sabe, Geração 48 é uma espécie de um clube de jovens, né, um grupo de jovens que se reúnem semanalmente para fazer estudos e para fazer atividades sociais e missionárias também. É como se fosse um clube de desbravadores, mas para jovens, né, um clube de jovens. Sabe, Israel, isso que você está falando aí é uma prova de que está havendo um despertar na juventude. É uma prova clara. Nós temos a chance, o momento é agora, sabe? Agora é o momento do preparo, como nunca foi antes. A hora é agora. Fala, irmã. Exato, 14 verso 8, né? Exatamente. Eles sabem avaliar, né? Eles sabem. Então, a chuva serôdia foi prometida para a juventude adventista, né? E para todos nós. Joel 2, agora presta atenção nisso aqui, queridos. Olha só o que diz, olha só esse slide aqui. Joel 2:28 com Atos 1:8, né, no contexto da chuva serôdia, tem a ver com Apocalipse 18. O alto clamor. Você está percebendo que um texto tem ligação direta com o outro? Joel 2:28 fala sobre o derramamento do Espírito Santo e o que vai acontecer com aqueles que forem cheios do Espírito Santo. Atos 1, verso 8 é a promessa do próprio Jesus. Foi Jesus quem falou: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E Apocalipse 18 fala a obra do outro anjo. A obra do anjo de Apocalipse 18... né? Exata, essa é a mensagem, né? O que é esse novo anjo? É uma nova mensagem? Não. É um poder que foi acrescentado à mensagem angélica de Apocalipse 14. Então, esse anjo ele voa rapidamente pelo meio do céu. E Ellen White diz que a chuva serôdia promoverá um fenômeno na igreja chamado alto clamor, que é justamente o que Apocalipse 18 diz, esse anjo voando rápido pelo meio do céu. E por que esse anjo está voando rápido?
Porque ela diz que a chuva serôdia do Espírito Santo vai nos capacitar a levar o Evangelho a todo mundo. E ela diz, no livro Eventos Finais, da Ellen White, que será num tempo extraordinariamente rápido. Então virá o fim. A pregação ocorrerá num tempo extraordinariamente rápido, porque será impulsionada pelo poder da chuva serôdia do Espírito Santo. Aquilo que nós não podemos fazer numa vida inteira, Deus vai nos capacitar a fazer em pouco tempo, pelo seu poder. Só que tem um detalhe. Bom, deixa eu só definir rapidamente o quadro profético. Nós receberemos a chuva serôdia. Haverá o alto clamor. A mensagem será pregada a todo mundo terá chance de se decidir. A porta da graça se fecha. Ah, tá, para aqueles que não querem saber, né? A porta da graça se fecha depois do decreto dominical, ok? Mas num período muito curto de tempo, portanto, ninguém pense que, chegou o decreto, agora vamos me preparar então. Agora, cuidado, isso pode ser um preparo falso. Esteja preparada, porque eles estão percebendo lá que a coisa está bem adiantada. Ok? Então, olha só o que diz aqui. Nós sabemos que Jesus não volta a essa terra se o evangelho não for pregado, certo? Agora, o evangelho não será pregado sem o alto clamor, certo? Você concorda com a profecia? Agora, o alto clamor não ocorre sem a chuva serôdia, certo? E a chuva serôdia não cai sem reavivamento e reforma. Agora, queridos, eu quero te fazer uma pergunta eu sei que, bom, a Ellen White também disse que aqueles que quisessem viver piamente perante Deus no tempo do fim seriam considerados fanáticos. Sem ser. Queridos, se para termos reavivamento e reforma, se para termos a plenitude do Espírito Santo, a chuva serôdia, nós temos que ter primeiro a chuva temporã, que é o negar o eu, que é ter uma mudança de vida, que é reavivamento e reforma. Você acha que nós não deveríamos nos preocupar com aquilo que nós estamos assistindo na TV toda vez que nós ligamos a televisão? Você acha que nós não deveríamos nos preocupar com aquilo que nós estamos colocando no carrinho do mercado, do supermercado? Teve um dia que eu estive no mercado, encontrei um irmão da igreja. E, engraçado, não sei por que os irmãos têm essa reação quando me veem. E quando eu cheguei assim, o irmão já estava com engradado de coca. Eu sei que vocês acham, nem sei se conhecem esse refrigerante, Coca-Cola. Quem vive no planeta Terra conhece esse refrigerante, né? Porque depois da água, né? Acho que é o mais bebido aí, né? Mais conhecido, né? Se a Coca-Cola tinha um... Pois é. Diz que eles tinham um sonho, né? De fazer com que o refrigerante Coca-Cola fosse mais bebido que a própria água, né? Não sei se atingiram esse sonho aí. Mas o caso é que o irmão ficou apavorado, não sabia, ele ficou assim num desespero. Eu não sabia o que... Pastor, suquinho de ameixinha preta, né, pastor? Suquinho de ameixinha preta. Aí o pessoal faz brincadeirinha para poder fugir da luta ali, né? Aí eu tentei desconversar, porque eu vi que ele ficou assim, eu tentei desconversar, eu não queria ser um... Não, assim, aí eu desconversei, irmão, e aí, como é que tá lá a família, papapá, entendeu? Para não... Mas... Eu acho que a gente deveria se preocupar, irmãos, aquilo que a gente coloca no carrinho do nosso mercado. Porque a palavra de Deus é muito clara, quer aquilo que comamos ou bebamos, deve ser para quê? Para a glória do homem, para satisfazer o prazer do homem ou para a glória de Deus? Eu quero só abrir um parênteses aqui. Só um parênteses, é só um ponto, perto de tantos, eu não tenho tempo para isso. Eu poderia ficar uma manhã toda aqui e roubar todo o tempo aí do pastor Célio, do pastor Edinaldo, que eu teria assunto para isso. Mas eu vou dizer uma coisa assim,
Pois é, eu vi que ela não gostou de você, ela falou. Ali, tá brincando, tá brincando. Ai, ai. Mas agora voltando aqui, vamos pensar numa coisa. Você poderia pensar numa pessoa, cheia do Espírito, recebendo a chuva serôdia, mas sendo essa pessoa viciada em cocaína, por exemplo? Um viciado em cocaína, cheio do Espírito da chuva serôdia. Você consegue imaginar uma coisa dessa? É impossível, né? Porque a pessoa precisa abandonar, né, as drogas, os pecados, porque no céu não terá isso e tal. Hã? É. Agora, se a gente não consegue conceber a ideia de uma pessoa viciada em cocaína receber a plenitude do Espírito, por que a gente consegue pensar ou contemporizar com a ideia de que uma pessoa viciada em cafeína, por exemplo, poderá ser cheia do Espírito Santo? Só para você pensar um pouco, sabe? Como a coisa é séria. São drogas? A cafeína, a nicotina, a cocaína, a heroína, são drogas, irmãos. Então nós temos que tomar uma postura, sabe? Nós temos que tomar uma postura diante de Deus. Porque se nós não tomarmos uma postura diante de Deus, Deus em algum momento terá que tomar a postura final, que é o fechamento da porta da graça. Eu estou falando coisas aqui que se eu falasse para um leigo que chegou agora na igreja, ele se assustaria e diria, não, esse pastor está meio... né? Mas estou falando para líderes que conhecem o Espírito de Profecia, conhecem a Bíblia. Nós temos que dar passos mais largos, irmãos. Não movidos pelo fanatismo humano, não. Mas movidos por um trabalho suave do Espírito Santo em nosso coração, por amor a esse Deus. Senhor, por amor a Ti, eu recuso isso aqui. Porque eu quero ouvir a Tua voz meiga e suave ao meu coração, ao meu ouvido. Então, Senhor, por amor ao Senhor, eu abandono isso aqui. Eu só vou usar isso aqui. Por amor a Ti, Senhor. Porque eu quero comer, eu quero beber, eu quero viver para a Tua glória. Essa deveria ser a postura dos líderes da Igreja Adventista Mundial. Fala, irmão. Já pensou? Vigor. Uhum. Não vai explodir aqui não, né? Uma bomba aqui. Avançado, né? Já pensou, irmão? Que revelação, hein? Essa eu não sabia. Muito obrigado pelo teu testemunho. Isso aí eu vou usar nas minhas palestras. Já pensou? Isso, o senhor trabalhou onde? Em Maringá. Na fábrica, essa aqui de Maringá. É verdade. Agora, para terminar, queridos, vamos tentar nos concentrar agora aqui e terminar essa parte. Se a chuva serôdia foi prometida para o tempo do fim, e nós estamos no tempo do fim, certo? Então, por que a chuva serôdia ainda não foi derramada? Por que a chuva serôdia ainda não foi derramada sobre o povo de Deus? Nós não cremos que somos o povo de Deus? Então, por que a chuva serôdia ainda... Se a chuva serôdia foi prometida para o tempo do fim, e eu acho que ninguém tem dúvida que nós estamos no tempo do fim, por que não foi derramada ainda? Olha, interessante. Interessante, muito interessante. Então, o que as irmãs estão falando, vocês estão no rumo, vocês não estão longe do reino. Vocês estão chegando perto. Tem a ver, tem tudo a ver, está no caminho. Familiar. É a igreja. A igreja é composta de famílias, né? Agora, tudo está certo,
Mas existe uma resposta mais específica, bem direta mesmo. Por que que a chuva serôdia não foi derramada? Querem saber? Nós estamos preparados? Não se conscientizou? Indiferença? Reunidos, a unidade, né? União, tudo está correto. Agora, querem saber a resposta que está aqui no telão? Sim ou não? Mas já acabou o tempo aqui. E aí, pastor? Vamos lá então? Por que a chuva serôdia ainda não caiu? Resposta. Só por um motivo. Porque nós não? Só isso. Pedi e dar-se-vos-á. Lucas capítulo 11, verso 9. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Agora, olha o que Jesus diz. Ele até usa um certo, não vou dizer um senso de humor, mas ele usa assim uma... Olha como ele fala. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu, né, vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Quando Jesus fala essa frase, ele dá essa sentença, ele declara a maior aspiração que um servo de Deus deve ter. O maior pedido que um ser humano mortal precisa pedir a Deus. Não é bens, não é carros, não é faculdade, não é casa própria, nada disso. O maior pedido que um ser humano tem ou deveria ter para fazer ao Senhor é a plenitude do Espírito Santo em nós. É esse o pedido. Temos clamado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sabe por que o Espírito Santo não foi derramado ainda na sua plenitude? Não responda. Responda para você. Quantos de nós aqui, nos últimos dias aí, nos últimos talvez 7 dias, quantos de nós temos na primeira hora da manhã, cedo, na madrugada, com oração, com choro, com pranto, como Jacó, na presença do anjo, na presença do próprio Cristo, dizendo, não te deixarei, Senhor, enquanto não me abençoar. Quantos de nós temos clamado e chorado pelo derramamento da chuva serôdia no Espírito Santo? Quantos de nós temos pedido todos os dias, cedo da manhã, nas primeiras horas, Senhor, derrama sobre o teu servo a chuva serôdia, no tempo das chuvas serôdias, e batiza-me com o teu Espírito Santo no dia de hoje? Quantos de nós temos clamado pela chuva serôdia? Todos os dias, na primeira hora de cada dia, com choro e pranto. Você está entendendo por que que o Espírito Santo ainda não foi derramado? Você começa a entender agora por que que o Espírito não foi derramado em sua plenitude? Só por um motivo. Porque nós não pedimos. Pedi, Jesus diz, peça e eu darei. Mas porque você não pede, você não recebe. É por isso que nós estamos em débito com o céu. Nós temos pedido muitas coisas banais, mas não temos pedido aquilo que realmente importa. Nós temos que pensar nisso como líderes. Fala, irmão. Importunar, olha, insistir, que coisa. Obrigado, irmão, olha que texto, não é? Importunar sabe aquele filho que fica toda hora, criança pequena no mercado, os mercados têm uma estratégia de botar tudo que é infantil embaixo, né? Daí a gurizadinha vê e fica ali, né, no pé do pai. Então é isso aí, já lemos esse texto, já citamos, olha o que ela diz ainda. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Não é porque Deus não quer derramar o seu Espírito que o Espírito não foi derramado ainda. Não é? Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Sabe? Se todos... Olha só, eu deveria até ter grifado essa palavra aqui. Ó.
Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Já pensou? Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Agora, quando quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção, o divino poder preciso para o crescimento e prosperidade da igreja, e que haveria de trazer após si todas as demais bênçãos, está faltando, ainda que oferecido em infinita plenitude. Nós estamos gastando tempo com outros assuntos, às vezes periféricos, às vezes discussões em comissões de igreja desnecessárias, por lutas, por posições e cargos, às vezes discussões se esse púlpito tem que sair daqui ou tem que ficar aqui, se pode sair daqui ou tirar daqui, discussões desnecessárias, quando na verdade deveríamos gastar tempo clamando pelo Espírito Santo, falando das coisas do céu. Eu não sei por que hoje na igreja, quando alguém começa a falar das coisas de Deus, as coisas do céu, começa a falar, já o grupinho que está junto já para, já começa a sair, parece que considera o cara meio fanático. Engraçado, parece que o certo virou errado e o errado virou certo. Eu não entendo uma coisa dessas, sabe? Não poderiam jamais conviver com Jesus? Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele? Por que não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas aos filhos. Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Grupos de obreiros cristãos se devem reunir para suplicar auxílio especial, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar sabiamente. Especialmente devem eles orar para que Deus batize seus embaixadores escolhidos nos campos missionários com uma rica medida do seu Espírito. Ela está dizendo que nós devemos orar pelos pastores e missionários, não criticá-los. A presença do Espírito com os obreiros de Deus dará à proclamação da verdade um poder que nem toda a honra ou glória do mundo dariam. Sabe, queridos, terminou. Eu quero receber a plenitude do Espírito Santo. Eu sei que eu sou um pecador. Eu me considero o pior dos pecadores. Eu acho que você também deve se considerar. Mas eu tenho orado a Deus e dito assim: Senhor, ou me dá o teu Espírito, ou não adianta mais. Ou o Senhor opere uma obra, ou o que estou fazendo aqui? Estou me tentando, queridos, de alguma maneira entender o que Deus deseja de nós. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu quero aqui particularmente pedir que vocês orem por esse Campuri de maneira especial. Alguns encaram o Campuri como sendo uma festinha da igreja. A senhora White diz que as reuniões campais, as grandes concentrações da igreja, esses campuris, são as grandes oportunidades de Deus para derramar o seu Espírito sobre a igreja. A igreja está ali reunida e orando. Quero que vocês orem por esse Campuri, porque será a grande chance de Deus derramar o seu Espírito, ou pelo menos será o grande pontapé para preparar essa liderança e essa juventude para o que deve acontecer. Nós devemos orar pelo Espírito Santo, amar o Espírito Santo, clamar pela presença dele, viver na presença dele. Deus quer cristãos como Enoque, que viviam na presença de Deus todo o tempo. Sabe qual a oração de Enoque? Livro Eventos Finais, capítulo 5. Ela diz que Enoque orava dizendo assim: Senhor, mostra-me de que maneira eu posso te honrar mais, Senhor. Como posso agradar a Ti, ó Deus. Mostra-me como não errar, Senhor. Mostra-me como posso te agradar de todo o coração. E Enoque se habituou a ter o senso da presença de Deus constantemente em sua vida. Enoque andou com Deus, e tanto andou com Deus que Deus o tomou para si. Que eu e você possamos ser líderes como Enoque, que andam com Deus, que conhecem a Deus, porque têm comunhão com Deus, e porque serão e são cheios do Espírito Santo. E quando a chuva serôdia for derramada, queridos, que todos nós, pela nossa insistência, pelo nosso anseio, e porque já estamos preparados, que nós possamos receber essa graça celestial, possamos juntos participar do alto clamor, e que juntos possamos conseguir a façanha
de pregar o Evangelho num tempo extraordinariamente rápido e então receber a nossa coroa da glória. Que Deus abençoe a todos. Amém.